Pai, nesse momento eu te apresento os caminhoneiros, eu te apresento aqueles que vão trabalhar, Senhor. Eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, Senhor Deus, que me pedem oração. Oh Deus querido, Deus de poder, Jesus, eu te apresento os enfermos que estão, os feridos ali na guerra, Senhor. Oh Deus Santo, Deus poderoso, manifesta o teu poder, tua glória. Manifesta, Senhor Jesus, o teu querer. Age, Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, e nos dirige os nossos passos para que a gente não vacile, para que a gente não sofra, para que a gente não pereça. Então a gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter vida de oração, gente. Senhor, que eu vivo, sabe? Você tem que olhar, não como quando você perdeu o sono à noite, não olha como é insônia. Coloca no teu coração que Deus quer te ouvir, quer ouvir a tua oração, quer conversar com você, quer se revelar a você, quer cuidar do teu coração, quer cuidar da tua alma, quer cuidar das tuas dores, quer te renovar, quer te alegrar. Então, a madrugada, lembra quando você era ímpio, que passava uma noitada em alegria, né? Passava a noitada conversando, dançando, se alegrando do jeito que você achava que te alegrava. Assim tem que ser a madrugada com Deus. A madrugada com Deus, nós temos que cantar para Ele, nós temos que nos alegrar com Ele na madrugada. Então, estar acordado na madrugada, para nós, não é motivo de doença, não é motivo de tristeza, não é motivo de preocupação, de perturbação. Não, quando estamos acordados na madrugada é motivo de dobrar os joelhos. Eu não sei como é que você ora, você pode orar deitado, dobrado os joelhos, sentado, mas que seja verdadeiro, verdadeiro com Deus, e ele vai te responder. Ele vai responder a tua oração. Então tem momentos que você quer falar com Deus e tem momentos que você quer ouvir Deus. Então essa oração nós temos que fazer na madrugada. Aí você se cala e fica ouvindo Deus, fica ouvindo Deus. Ou você fala e depois ouve Deus. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos livra, gente. Então nós precisamos confiar em Deus, que Ele te guarda, que Ele me guarda, que Ele nos livra. Nós somos livrados por Deus quando nós confiamos nele. Você está entendendo? Então você tem que. O que é confiança? É crer. Às vezes você está confiando em tantas coisas, em tantas pessoas e não confia em Deus. Por quê? Porque você não vê Deus, é por isso que você não confia nele. Tem pessoas que não confiam em Deus, acho que é porque não vê Deus, né? Mas a gente não precisa ver Deus, a gente tem que sentir e ouvir Deus. Isso que nós precisamos, ver, sentir e ouvir Deus. Se você sentir Deus e ouvir, você vai confiar nele. Então a tua oração, a nossa oração tem que ser essa. Quando você orar, você só tem que se levantar enquanto você sentir que Deus está perto de você, que o Senhor está ouvindo a tua oração, que a presença dele é real, entendeu? Tem gente que ora rapidinho, levantou, pronto. Não, você tem que ter tempo com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Por isso que ele procura muito a gente na madrugada. Porque madrugada, né? Filhos estão dormindo, marido está dormindo, ou a esposa está dormindo, os vizinhos estão dormindo. Aí na madrugada é o horário perfeito. Perfeito para você falar com Deus e Deus falar com você. Guarda minha família, guarda aqueles que eu oro, guarda, Senhor, aqueles que a ti tem se chegado, que aqueles que confiam em ti, guarda o povo, Senhor, ali em Israel, as nações que estão em guerra, guarda os soldados, Senhor. Deus do Senhor, essa madrugada Deus me deu umas palavras em Apocalipse, me levou em Apocalipse, me levou nos Salmos, me levou para andar em segundo Timóteo, me levou no livro de Atos, e assim eu passei a madrugada caminhando pela Bíblia com o Senhor e orando, né? A palavra de Deus, ela nos ensina tanto, gente. A palavra de Deus nos ensina a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos ensina o caminho que devemos andar. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. A palavra de Deus nos ensina a esperar. Não queira você
desejar o mal para ninguém, nem fazer o mal a ninguém. E deixa tudo nas mãos do Senhor. Ele vai continuar te livrando, te guardando, te abençoando, te dando a vitória. Creia, creia, creia nesse Deus. Porque Ele te guardará do dia do mal, Ele guardará a tua casa, Ele guardará a tua entrada, a tua saída. Ore antes de trabalhar. Quando chegar em casa, agradeça. Não saiam de casa sem orar. Ore. Muito bom uma madrugada com Deus. Nossa, eu estava muito triste, muito abatida, sabia? Com, a, com as dores das guerras, né? Nossa, não tem como a gente. Mas aí hoje, na madrugada, Deus me renovou, Deus me deu esperança. Você que está com insônia, não é insônia. É Deus querendo ouvir a tua voz. É Deus querendo ouvir a tua adoração. Adore a Ele. Apresento, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, os perdidos, aqueles que estão angustiados, chorando, Pai. Aqueles que estão com medo, Senhor. Eu te apresento cada vida, Senhor Jesus, que chega aqui pedindo oração. Eu te apresento, Senhor, as vidas que estão desempregadas, abre porta de trabalho. Abre porta de trabalho, Senhor, abençoa o relacionamento. Mostra o coração desse homem para esta mulher. Essa mulher que está aí, Senhor, orando para ser esposa desse homem. Mostra o coração dele para ela, para que ela não seja enganada. Mostra o coração dessa mulher para este homem, Pai, para que ele também não seja enganado e para que se cumpra a tua vontade no relacionamento, Senhor, a qual possam viver, Senhor, meu Deus, em paz, em concordância. Vai desfazendo as obras do mal, toda obra de feitiçaria contra essas vidas. A palavra, gente, que está em Atos capítulo 26, versículo 13. Esforcem para orar e jejuar pela vida de vocês. O adversário das nossas almas, ele quer nos destruir. Ele quer acabar com a nossa fé. Ele quer que você fique fraco, desanimado, que você fique sem fé, que você não confie em Deus, que você fique triste. Por isso que quando eu estou triste, eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar. Você começa a... O que é adorar, gente? É você começar a exaltar o nome de Deus. Os santos de Deus tem chamado a igreja dele para orar. Então não é insônia que vocês estão vivendo, sofrendo e sentindo. É o Senhor que quer a igreja dele orando, orando, jejuando, buscando a ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 26, no versículo 13. Senhor Deus poderoso, nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a tua igreja, te apresento teus filhos, te apresento aqueles que estão afastados do caminho. Senhor, vamos agora nos alimentar do pão da vida, do pão do céu, do maná, Senhor, da vida. Oh Deus querido, Deus de poder, que essa palavra venha, Senhor, dar o entendimento daquilo que precisamos. Que o Senhor revele as respostas que eles vieram buscar. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que é vida, Senhor, que é água viva. Essa água que nos limpa, possa nos limpar, limpar o corpo, a alma e o espírito. Que essa água viva nos lave e nos purifique de todo o pecado e que aumente a nossa fé, porque a tua palavra diz, Senhor, que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ao meio-dia, o rei vi no caminho uma luz do céu, sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais do sacerdote, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então aqui Paulo estava falando ao rei Agripa, né? Paulo estava falando para ele da sua conversão. Como Jesus se apresentou a Paulo, que na época era chamado de Saulo, e depois passou a se chamar Paulo. Então aqui ele estava contando ao rei, esse acontecimento. Ele diz aqui, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol,
cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então que Jesus que está aqui, que é luz na nossa vida, possa iluminar toda a escuridão do teu pensamento, do teu entendimento, do teu coração, que tudo aquilo que está escuro na tua mente, que você não entende, das palavras de Deus, das coisas de Deus, da revelação da palavra. As pessoas vivem em busca de revelações humanas, de revelações de emoções, de revelações de adivinhos, mas nós temos que buscar a revelação da palavra para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias. Você está vendo que tudo que está acontecendo está escrito aqui na palavra. As guerras, os terremotos, o amor se esfriando, mas o Senhor operando e manifestando o poder dele, que a palavra é a verdade e que essa palavra se cumpre. Essa palavra está se cumprindo todos os dias. Eles querem revelações, querem ser usados na revelação. Muitos querem chegar nas lives e já querem uma resposta, né, imediata. Não, eu quero que Deus fale agora. Eu vou entrar lá, ainda faz até prova. Se aquela irmã é de Deus, Deus, tu vai falar comigo. Vai falar comigo através daquela irmã. Meu querido, minha querida, se você não entendeu a voz de Deus pela palavra dele, você vai entender quando eu falar. Você vai entender quando eu falar aquilo que você quer ouvir, porque muitas das vezes você não entende Deus falar com você, porque às vezes Ele está dizendo não para você. E você não quer um não, você quer um sim. Você quer um sim de Deus. Aí você fica esperando a resposta de Deus. Deus, por que tu não fala comigo? Deus, por que tu não me responde? Deus, por que o Senhor não está calado? Sabe por quê? O Senhor está trabalhando. O Senhor trabalha a nosso favor. O Senhor trabalha para te entregar a vitória. O Senhor trabalha para libertar teu esposo, tua esposa. O Senhor trabalha para libertar os teus filhos. O Senhor trabalha para resgatar a tua família. Há um trabalhar de Deus no teu coração, no coração do teu esposo, no coração dos teus filhos, no coração dos teus amigos. Há um trabalhar de Deus, mas o problema é que você não quer que Deus trabalhe. Você quer que Deus seja o gênio da lâmpada, que nem existe, né? Esfregou a lâmpada, teu pedido foi realizado. Ei, Deus não é um gênio da lâmpada, que a hora que eu pedir dele, ele vai fazer. Não é assim, não. Eu tenho que reconhecer a soberania de Deus. Eu tenho que orar e ele me abençoa se ele quiser. Se ele não quiser me abençoar, ele não abençoa. E ele vai continuar sendo Deus. Então nós temos que entender, gente, que o não de Deus também é resposta. Nós temos que entender que o não de Deus é livramento. Que nós temos que entender quando Deus diz espera, também é resposta. Essa ansiedade te leva à depressão. Essa ansiedade é falta de fé. As pessoas dizem assim, crente não entra em depressão. Crente entra em depressão quando ele se entrega na depressão. Quando você se entrega verdadeiramente a Jesus, igreja, a depressão bate na minha porta, sempre bateu na minha porta, mas eu não me entrego à depressão, eu me entrego a Deus, eu me entrego na palavra de Deus, eu me entrego a adorar a Deus, porque nem sempre vai ser sempre o sim de Deus para mim, também vou ouvir o não. Quantas vezes eu ouvi o não de Deus? Quantas vezes Deus disse não para mim? Mas isso não foi motivo de viver em depressão. Isso não foi motivo de viver triste, né? Isso não é motivo de eu parar de adorar a Deus. Isso não é motivo de eu esperar o tempo de Deus. Então, aleluia, Deus, você precisa ter uma vida com Deus, sabendo que Ele está trabalhando a teu favor. Há tempo para todas as coisas. Chegou o tempo aqui a qual Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Olha aí, Paulo deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Paulo era aquele que zelava a lei, entendeu? E por ele zelar a lei, por ele zelar as leis, Paulo perseguia os cristãos, que é o que está acontecendo aí, né? Uma perseguição
em cima dos cristãos. Por causa do quê? Por causa das leis dos homens. Das leis que fizeram em cima das leis de Deus. Esses fizeram leis em cima das leis de Deus. E por causa das leis deles, eles perseguem aos cristãos. Eles perseguem aqueles que praticam a lei de Deus. Porque a lei de Deus se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus veio para isso. E Jesus veio para cumprir a lei através de 2 mandamentos. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você sabe a vontade de Deus para a tua vida. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não vive em depressão, não vive infeliz, não vive dependente dos outros, vive dependente de Deus, porque ama a Deus acima de todas as coisas. Eu sempre falo para você, não seja dependente do teu marido, não seja dependente dos teus filhos, não seja dependente dos teus amigos, não seja dependente de alguém, não seja dependente do dinheiro, seja dependente de Deus, porque se algum desses te faltar, Deus não vai te faltar na tua vida. Teu marido pode ir embora, né? Houve uma guerra, houve uma luta, foi embora. Mas Deus, você está na dependência de Deus. Você está firme com Deus, orando, buscando ao Senhor e confiando, e Deus vai restaurar teu lar. Tua mulher pode ter ido embora, mas você está ali na dependência de Deus, e Deus vai restaurar teu lar. Teus filhos podem ter ido embora, está afastado do caminho, mas você está na dependência de Deus, aí Deus vai restaurar a vida dos teus filhos. Então você tem que ser dependente de Deus. Se você for dependente de mim, eu posso faltar nas lives e você vai ficar triste, porque você está dependente de mim. Poxa, a irmã não veio orar por mim, a irmã não está aqui. A gente tem que ser dependente de Deus, não dependente de ninguém, gente. Porque quando você coloca a dependência em pessoas, você vai entrar em depressão. Você vai se frustrar, você vai entrar em tristeza, em desânimo, em angústia. Você vai, às vezes, até se afastar da igreja, porque você estava dependente daquela pessoa. E você tem que ser dependente de Deus. De Deus. Mulheres, homens, dependentes de Deus. Por quê? Porque com Deus você vai ter vitória. Com Deus você vai ter restauração no teu casamento. Com Deus a vontade dele vai ser feita na tua vida, que é boa e perfeita. Gente, vocês têm que parar de ser dependente de vocês. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu só dependo de mim. Se não for eu pela minha vida, ninguém faz nada por mim. Grande engano. Você não é maior do que Deus. Até você diz assim: eu faço tudo nessa casa, né? Eu faço tudo, eu que faço, tudo tem que ser eu. Já ouviu aquela pessoa falar assim? Tudo é eu, tudo é eu. Minha querida, não pode ser tudo você. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Quando você está dizendo que tudo é você, você está querendo ser maior do que Deus. Agora, quando você diz: olha, eu só faço isso porque Ele é minha força. Eu posso fazer isso porque Deus é minha força, porque Ele que me ajuda a fazer. Aí é totalmente diferente. Você é dependente de Deus. Porque se você for dependente de pessoas, de bens, né? Você vai viver em depressão, gente. Mas se você for dependente de Deus, você vai viver adorando a Deus, confiando em Deus, que Ele vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória. Tem pessoas que estão do teu lado, mas não são contigo. Tem pessoas que estão do teu lado, mas invejam a tua vida. Tem pessoas que estão do teu lado, mas te perseguem. Tem pessoas que estão do teu lado, mas não somam na tua vida. Então você tem que ter, aleluia, Deus, ter essa soma com Deus. Porque se você tem vida com Deus, Deus vai colocar pessoas que vai somar na tua vida. Deus vai colocar pessoas com o mesmo entendimento, com o mesmo Espírito Santo, com a mesma direção do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, Deus, louvado seja o nome. Quando você é dependente de Deus, você tem vitória. Você tem vitória, você tem resposta, você tem cuidado de Deus. Gente, vocês são filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. E como é que Deus não vai cuidar dos seus filhos?
Porque às vezes você parece uma pessoa que não é cuidada por Deus. Você é cuidado por Deus. Você é cuidada por Deus. Então, às vezes, você acha que é cuidada pela tua irmã, pelo teu pai, pelo teu filho. Se o teu filho não fizer as coisas que você quer, aí pronto, você já está triste, já está em depressão. Não, você é cuidada por Deus. E por você ser cuidada por Deus, Deus vai colocar essa pessoa para cuidar de você. Deus vai botar o teu marido de volta para você. Ei, vai cuidar dela. Vai cuidar dela porque eu te dei ela. Vai cuidar dele porque eu te dei ele. Você está entendendo? Quando você é dependente de Deus, o que faz um dependente? Se você é dependente do trabalho, então você recebe o teu dinheiro. Se você é dependente do teu marido, você recebe ajuda financeira, recebe amor, recebe correção do marido que ele corrige, não é isso? E quando você é dependente de Deus, Deus ele vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Bom, primeiro, seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Então, esse Jesus está iluminando sua vida. Ele é aquele que vem e clareia a tua vida, clareia teu entendimento para você ter entendimento do que você está passando, do que você está vivendo, para você ter entendimento do que é a espera, do que Deus tem para fazer na tua vida, que Deus tem um propósito na tua vida, na tua família. Com você tendo entendimento da palavra, você vai saber o que você está vivendo, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com teus filhos, o que está acontecendo ao teu redor. Por quê? Porque você tem entendimento da palavra, você tem dependência de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, nós somos cuidados por Deus, gente. Nós somos cuidados por Deus. Então aqui diz: ao meio-dia o rei vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Jesus, onde está, né? Ele envolve aquele para quem ele vem e envolve todos, todos. Esse é Jesus. Porque a luz, quando ela chega, ela ilumina todo lugar, não é verdade? Ela ilumina todo lugar aonde há escuridão. E diz o quê? E caindo nós todos por terra, ninguém fica de pé na presença de Deus. Ninguém fica, gente. Ninguém fica de pé. Quando Jesus aparece, quando Deus aparece, né? Ninguém fica de pé. Aqui, olha, confirma isso aqui na palavra. Olha aqui, ó. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, gente, eu estava lendo, orando, estudando a palavra, e eu fiquei lembrando, né, do povo que está perseguindo os cristãos, que estão perseguindo os judeus. E eu orei a Deus: Senhor, quem sabe tem Saulos lá no meio daquele povo. Aparece para eles, resgata eles, faz eles sentir tua presença, faz eles ver as tuas luzes, Senhor, para que recalcitra, para que eles caiam por terra e para que eles se rendam a Ti. Gente, essa guerra não é em vão. Essa guerra, o maligno acha que ele está no poder, guerreando contra os judeus, contra o povo de Deus. Você sabe que os judeus, alguns não têm o entendimento da vinda de Jesus. Eles não receberam a Jesus, na verdade. Mas muitos judeus, através do que tudo que está acontecendo, eles têm visto que a palavra de Deus está se cumprindo. E eu creio que nessa dor que eles estão passando, Jesus está aparecendo para eles. Jesus está aparecendo para eles e está dizendo: eu já vim e voltarei novamente para buscar a minha igreja. Se rendam a mim. Você acha que Jesus não está trabalhando para resgatar vidas? Você acha que Jesus não está trabalhando para salvar vidas? Jesus ele não perde o tempo dele sem trabalhar para ganhar vidas, para resgatar vidas, para socorrer vidas, para salvar vidas.
Então, aleluia, Deus, assim aconteceu com Saulo, era um perseguidor. Era um perseguidor. Saulo estava numa guerra. Que guerra era? De perseguir os cristãos, gente. E nessa guerra que Saulo estava, o Senhor o encontrou. O Senhor o resgatou. E essa madrugada eu estava orando pelas pessoas que estão em guerra. Você pode estar em guerra com teu marido, que o Senhor o encontre. Você pode estar em guerra com a tua mulher, que o Senhor a encontre. Que você pode estar em guerra, passando por guerra com teus filhos, né? Que o Senhor os encontre. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz, interessante, né? Que Jesus perguntou a Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que Jesus nessa madrugada possa aparecer. Que Jesus nessa madrugada possa se revelar a você que tem perseguido Jesus. Você que tem resistido a essa entrega. Que ainda não entregou teu coração verdadeiramente para Jesus. Que ainda não se rendeu verdadeiramente para Jesus, que ainda não enxergou essa luz na tua vida, essa luz na tua frente, que você até está no caminho, mas parece que você vive uma escuridão, mas parece que você vive como se Jesus não estivesse contigo. Por quê? Porque você ainda está com o coração cheio de mágoa. Porque que essa luz que apareceu para Saulo, essa luz que é Jesus, iluminou o coração de Saulo, iluminou o entendimento de Saulo. E essa luz que é Jesus ainda não conseguiu iluminar o teu coração. Por que o teu coração ainda está em escuridão? Por que o teu coração ainda não perdoou? Por que o teu coração está querendo vingança? Essa justiça que você pede, essa justiça que você pede com desejo de vingança, justiça é que a verdade apareça, que o justo, ele vença. Justiça não é eu querer o mal dos outros, que as pessoas se dane, que as pessoas se dê mal. Isso não é justiça. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes você está aí com o coração que nem o de Paulo estava, escuro, precisando de Jesus. Não, irmã, eu já aceitei Jesus, eu já recebi Jesus, mas o teu coração está escuro. Você não consegue perdoar. Você está com inveja de alguém, você está com mágoa de alguém, você está aí achando que ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, todo mundo é contra mim, ninguém me ouve, eu estou sozinha, eu estou abandonada, eu estou rejeitada, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Meu Deus do céu, teu coração está numa escuridão. E você tem Jesus, esse coração não pode estar escuro. Você tem Jesus, esse coração não pode estar escuro. Você tem Jesus, esse coração não pode estar escuro. Você está aqui e diz que tem Jesus. Se você tem verdadeiramente Jesus na tua vida, abriu o teu coração para Jesus, pode ter certeza que Ele entra e Ele vai iluminando todas as áreas da tua vida. Ele ilumina a tua área sentimental, Ele ilumina a tua área espiritual, Ele ilumina a tua área financeira, Ele ilumina a tua saúde. Jesus na nossa vida, Ele é vida e vida com abundância. Não te falta nada. Você pode não ser rico, mas não vai te faltar nada. Agora, se você está na escuridão, que só vai ser feliz se for milionário. Se você não for milionário, você vai viver em trevas, na tristeza, em depressão. Oh, Senhor da glória, você tem que entender que você tem Jesus na tua vida, então a tua vida tem que ser iluminada por esse Cristo. As tuas áreas da tua vida tem que ser iluminada por esse Senhor, porque Ele é luz na tua vida. Agora, se Jesus é na tua vida, como é que teu esposo vai embora de casa? Jesus é na tua vida. Você é a luz.
Então, essa luz que é na tua vida é para iluminar a vida do teu esposo que não é crente. Essa luz que é na tua vida é para iluminar a vida da tua esposa que não é crente. Coloca no teu coração que você tem Jesus e você é luz que ilumina a vida dos outros. Você é luz para iluminar a vida dos outros que estão na escuridão. Não é para você se aborrecer com aqueles que estão nas trevas. Como é que você quer que Jesus te abençoe se teu coração está em trevas? Como é que você quer que Jesus te abençoe se teu coração está na escuridão? Como é que você quer que Jesus faça algo na tua vida se você deseja o mal para os outros, você pede justiça com vingança. A justiça de Deus é para que a verdade apareça. Isso que é a justiça. Agora, a justiça com vingança, isso aí é escuridão no teu coração. Por que você fica falando todo o tempo? Eu oro, Jesus não responde. Sabe por quê? Porque a tua oração não é com luz. A tua oração é desejando mal para os outros. A tua oração é com vingança. A tua oração... Por que você não prospera na tua vida? Sabe por que você não prospera na tua vida? Porque você não consegue ser luz na vida dos outros. Quando você for luz na vida de alguém, você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Porque o Senhor, Ele é luz, então nós não podemos viver em trevas, nem na área sentimental, nem na saúde, nem na financeira, nem na espiritual. A tua alma não pode estar escura, numa escuridão, entristecer uma coisa, se abater uma coisa. Agora, viver em escuridão é totalmente... Então, esse Jesus apareceu na vida de Saulo. Ele estava falando ao rei. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareceria ainda. Para Saulo, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então ali começava o Senhor a se revelar a Saulo. O Senhor se revelou. As pessoas amam revelação, né, gente? Muitas das vezes você quer uma revelação. Tem maior revelação do que essa? De que Jesus seja luz na tua vida. Tem maior revelação do que essa? Que Jesus te levante como alguém que leva o evangelho. Tem maior revelação do que essa? Que Jesus te levante para ser bênção na vida de alguém, para ser bênção na vida do teu marido, para ser bênção na vida da tua esposa, para ser bênção na vida dos teus filhos, para ser bênção na vida do teu pai e da tua mãe. Tem pessoas que dizem que tem Jesus na vida, mas não conseguem ser bênção na vida dos filhos, não conseguem ser bênção na vida da esposa, do esposo, dos amigos, não consegue ser bênção no seu próprio trabalho. Tem que entender a palavra de Deus se você quer tua vitória nessa madrugada. Você tem que entender a palavra de Deus se você quer a tua vida iluminada por Deus. Porque você fala, ora a Deus, busca a Deus, fala de Jesus, diz que Jesus é tua força, mas a tua vida ainda não está iluminada. Porque você ainda vive em escuridão, porque você não consegue ter uma vida financeira estável, uma saúde estável, uma alegria estável, uma dependência de Deus estável. Ora você está dependente de Deus, ora você acha que você está dependente só de você. Nós temos que ser sempre dependentes de Deus. Sempre dependente de Deus, gente. Quando você é dependente de Deus, você sabe que Ele vai te socorrer, que Ele vai iluminar a tua vida, que Ele vai te curar, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te suprir, que Ele vai te salvar, que Ele vai iluminar o teu caminho, gente. Mas quando você diz que é dependente de Deus, mas trabalha 24 horas, você não é dependente de Deus. Você é dependente do teu trabalho. Não, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar ali, eu tenho que trabalhar não sei aonde. Você quer trabalhar em todos os lugares, se puder. Você está dependendo de quem? De você. Não é de Deus. Deus, eu vou trabalhar isso nesse canto, mas o Senhor vai me prosperar nesse lugar. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, você está sendo dependente de você e não de Deus. Disse para Saulo,
Levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, porque o Senhor tinha escolhido Saulo para levar o evangelho. Às vezes você está passando luta, sabe por quê? Porque você tem um chamado e não quer servir a Deus. Às vezes você quer trabalhar todo o tempo só para você e não quer trabalhar para Deus. Então o Senhor chegou com Saulo para que Saulo fosse esse ministro, aquele que leva o evangelho, né? Esse ministro. E além de levar o evangelho, ele fosse testemunha do evangelho. Porque muitos levam o evangelho, mas não têm testemunho na sua vida. Não tem vida de oração, não tem vida de santidade, não tem vida de prática da palavra. Apenas praga, mas não tem prática da palavra. Não perdoa, coisa a gente servir a Deus. É a melhor coisa, gente. Aí você diz assim para mim: ai, irmã, mas lá na igreja, né? Porque as pessoas chamam o templo, a casa de oração, de igreja. Igreja é eu e você. Nós somos o corpo de Cristo, a qual forma a igreja. Entendemos? Aí você chega e diz assim: mas eu não tenho oportunidade. Meu querido, o hospital está cheio de oportunidade para você. As ruas estão cheias de pessoas abandonadas para você levar o evangelho, para você levar o amor de Deus. O único é colocar de banco aonde Jesus está precisando de trabalhadores. Porque as pessoas, eles não perseguem aqueles que estão de banco, eles perseguem aqueles que estão pregando, aqueles que estão... Se você tem autoridade, se você tem direção do Espírito Santo, aquele que não tem direção do Espírito Santo, ele quer te colocar de banco, ele quer te parar. Porque dentro da congregação tem pessoas que têm inveja. Tem inveja porque você ora, tem inveja porque você chega cedo na casa de oração para orar, porque você procura viver em ordem e decência dentro da casa de Deus. Você não gosta de brincadeira dentro do templo, você não gosta de estar... Você sabe que aquele lugar é santo, consagrado, separado para você adorar a Deus, aí você é diferente, aí as pessoas querem te parar, as pessoas querem te botar no banco, porque você quer dar o teu melhor para Deus. Mas ninguém pode parar um adorador, gente. Ninguém pode parar alguém que Deus escolheu. Paulo levava o evangelho nas prisões. Quando Paulo estava aqui, ele estava aqui perante o rei, ele estava preso. Paulo vivia levando o evangelho nas prisões, nos cárceres, para os reis, para aqueles a qual um dia ele estava do lado, concordando para perseguir os cristãos, para perseguir a Cristo, porque Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Não foi assim que Jesus disse? Jesus não disse: Saulo, por que tu persegue os cristãos? Jesus falou diretamente: porque tu me persegues. Quando te perseguem, estão perseguindo a Cristo. Quando nos perseguem, não estão perseguindo a nós, estão perseguindo a Cristo que está em nossa vida. E o Senhor Jesus, quando chegou a Saulo, ele disse: Saulo, por que me persegues? Interessante que Saulo era perseguidor. Olha como Jesus tratou o perseguidor, gente. Olha como Jesus tratou o perseguidor. Jesus não chegou lá e disse assim: eu vim aqui fazer justiça, eu vim aqui te matar, eu vim aqui te condenar à morte. Olha só o que Jesus disse para aquele que estava perseguindo a ele. Jesus é diferente, gente. Jesus é diferente. Jesus sempre vai ser a diferença. Por isso que nós temos que ser diferente, porque Ele habita em nós. Porque Ele habita na nossa vida. Porque Ele está na nossa vida. Por isso que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo ao qual ninguém entende. Como é que pode, né, tá alegre? Como é que pode estar na madrugada acordada, né? O pessoal diz: vai dormir. Vai dormir. Não é assim que falam pra gente? Como é que pode estar acordado? Nós somos um povo diferente. Nós acordamos na madrugada para ter intimidade com Deus. Nós acordamos na madrugada para adorar a Deus. Nós acordamos na madrugada para falar com Deus.
Eita, Jesus amado, somos esse povo diferente. E Jesus nos ensina a ser diferente. Jesus chegou com o perseguidor, falou para ele. Não, fico imaginando Jesus falando com tanto amor, né? Fico imaginando Jesus chegou lá com Saulo, disse assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Jesus ainda ia se revelar muito a Saulo. Jesus ainda vinha ter muita intimidade com Saulo. E assim foi a vida de Saulo, a vida de Paulo, né? Muita intimidade com o Senhor, várias revelações. Livrando-te deste povo e dos gentios, agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós somos santificados pela fé em Cristo. Se você tem fé em Cristo, você se passa a se tornar santo. Entendemos isso? Estamos entendendo isso? Aleluia, Deus. E ele disse para Saulo que ele foi escolhido para abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Foi para isso que Jesus se apresentou a Saulo. Foi até Saulo, para tirar ele das trevas para a luz. Aleluia, Deus. Então é isso que esse é o teu chamado. Você tirar das trevas o teu marido, tirar teus filhos das trevas, tirar teus vizinhos das trevas, tirar teus amigos de trabalho das trevas, né? Porque você diz que faz a obra, diz que leva o evangelho, diz que faz tanta coisa, mas quem você tirou das trevas no teu trabalho? Ou você deixou lá em trevas? Quem você tirou das trevas na tua faculdade? Alguma alma lá tinha para você alcançar para Jesus. Você tem um chamado para iluminar a vida de alguém, para iluminar a vida dos teus filhos que estão nas trevas. Oh, Jesus amado, tem mãe que não entende isso, igreja. Que você é a luz dos teus filhos, você está na posição, você está orando, você está jejuando, você está ali confiando em Deus. E essa luz que está na tua vida vai iluminar a vida dos teus filhos, vai iluminar a vida do teu marido, ao menos que você não seja luz. Porque ele disse aqui a Saulo, né? Livrando este povo dos gentios a quem agora te envio. O Senhor enviou a Paulo para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós somos santificados pela fé em Cristo. Então, quando você abre o teu coração para Jesus, você se torna santificado por dele. Então você será salvo por dele. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E lembra que o Senhor disse a Saulo, aleluia, aleluia, Jesus. Põe-te de pé sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, gente. Não adianta você estar pregando para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, e você não ter testemunho. Nós temos que ter testemunho daquilo que pregamos. Porque se você prega para os teus filhos, mas você dá um mau testemunho, você não está sendo luz para os teus filhos. Mas quando você prega e você tem testemunho daquilo que você prega, você é luz para os teus filhos. Você está entendendo? A gente faz a obra nos lares. Quando a gente chega nos lares, muitas das pessoas que pregam, que louvam, que dizem que adoram a Deus, vai visitar a casa dessas pessoas para ver o que os filhos vão falar delas. Vai visitar a casa dessas pessoas para ver o que o esposo fala dessa obreira.
Vai visitar a casa dessa esposa e ver o que que ela fala desse levita, desse servo de Deus. Se tiverem um bom testemunho, vão falar. Vão falar. Mas se tiverem um mau testemunho, também vão falar. Também vão falar. Você está entendendo, gente? Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus ela tem que ser pregoada, mas temos que ter testemunho daquilo que pregamos, gente. Porque você pode falar, olha, tu tem que ir para a igreja, né? Porque as pessoas dizem isso para a família, tu tem que orar, mas os teus filhos não te vê orando. Você vive mandando teu marido orar, mas o teu marido não te vê orando. Você vive mandando teu marido buscar a Deus, mas você vive gritando dentro de casa. Você vive dando mau testemunho. Você não dá o testemunho daquele que tem Cristo no coração, que tem fruto do Espírito Santo. Falar com autoridade é uma coisa, falar gritando é outra. É outra, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ser essa luz dentro de casa, nós temos que ter esse testemunho dentro de casa. Não adianta você passar o dia todo ouvindo louvor. Mas quando você está ouvindo louvor, mas está gritando com a tua família, está brigando 24 horas com a tua família, está toda hora mandando fazer as coisas. Faz isso, faz aquilo outro. Você está ali não como uma luz, mas como alguém que parece trevas. Você está ali aborrecendo a tua família, de tanto falar, de tanto mandar, de tanto gritar. Então você só prega, mas não tem testemunho que tem o Espírito Santo na sua vida. Você não consegue, na hora da tempestade, você não consegue acalmar a tua família. Por quê? Porque você às vezes está mais em desespero do que a tua família. Às vezes está mais sem fé do que a tua família. Então o Senhor estava dizendo para ele que ele ia ser ministro e teria testemunho. E ele teve mesmo testemunho. Na verdade, o Senhor sabe quem chama, o Senhor sabe quem escolhe. O Senhor sabe quem dá testemunhos da palavra. Aleluia, Deus. O Senhor conhecia Paulo. O Senhor conhece teu coração, o meu coração. O Senhor conhece todas as coisas. Aleluia, Deus. Não adianta dizer, ai, prega a palavra, mas não dá testemunho. Não dá testemunho da palavra, gente. Então, a palavra de Cristo, ela é pregada, mas tem que ter testemunho. Jesus foi esse. Ele pregava a palavra e dava testemunho da palavra. Ele pregava a palavra e tinha vida de palavra. Não é verdade? Então, é assim que nós temos que ser. Por quê? Porque as pessoas vão se converter através do teu testemunho. Às vezes você não precisa nem pregar tanto dentro da tua casa, mas o teu testemunho está alcançando tua família. Está alcançando tua família. E às vezes você prega, né? Fala toda hora, mas não tem um testemunho. Não tem um testemunho. Ah, então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos santificados por Cristo. Se Cristo está na nossa vida, Ele nos santifica, gente. Como santifica? Esse Cristo o que é santificação? Separação. Isso que é santificação. Ele te separa. Ele te separa para aquilo que ele quer fazer. Ele separou, ele chamou Saulo e o santificou para esse evangelho ser ministrado, anunciado, né? Para esse evangelho ser levado aos reis, aos presos, aos discípulos, né? Aqueles que ainda não estavam na luz, que estavam nas trevas. Então, Jesus, na vida de Saulo, fez isso. Deus curava pelas mãos dele. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Olha aí, ó. Ele estava falando que ele não foi desobediente à visão celestial. Como é que a pessoa vai ser desobediente a uma visão celestial? Saulo, ele era muito obediente, gente.
Ele obedecia às leis, ele obedecia aos líderes dele. Saulo era zeloso da lei, ele zelava a lei. Mas as leis que eles acrescentaram, os religiosos fizeram leis em cima das leis de Deus. É isso que aconteceu. Tanto é tanto é que eles não aceitam os cristãos, eles não aceitaram a Cristo. Por quê? Porque eles fizeram a lei que a mulher adúltera não merecia perdão. Aí veio Jesus e deu perdão àquela mulher, dizendo que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Então tem um povo aí querendo matar o povo de Deus, a qual matar também é pecado. Não é verdade? Aquele que matar pela espada, ele também morrerá pela espada. Então, tirar a vida do próximo é pecado. É pecado. Você se defender é uma coisa. Agora, você ir matar os outros para você impor a lei, impor a sua lei, Jesus ele não sai matando ninguém. Jesus ele não matou a Saulo. Jesus tirou as trevas que havia no coração de Saulo e colocou a luz. Jesus não matou a Saulo. Jesus não matou o perseguidor dele. Olha só, né, gente? Como nós precisamos de Jesus. E tem gente aí querendo que Jesus mate os perseguidores. Faz justiça, Jesus. Faz justiça. Não se glorie. Glorie por nada, gente. A gente não pode se gloriar por nada. Quem tem que ser glorificado é Deus. Deus é que tem que ser glorificado. Jesus é que tem que ser glorificado.